Esse vídeo não será uma análise simbólica completa, pois a riqueza de símbolos da obra é inesgotável, suficiente para uma cosmovisão civilizacional e tradicional inteira. E uma análise falando sistematicamente dos principais símbolos da obra demoraria horas. De modo que nesse vídeo tratarei apenas de alguns símbolos, algumas chaves simbólicas que a obra faz uso, o que por si só já permitirá um conteúdo muito denso. Falarei apenas de 5 simbolismos que a obra utiliza muito bem. Musashi, clássico da literatura japonesa, foi um romance escrito por Eiji Yoshikawa em formato de folhetim no jornal Asahi Shimbun, escrito de 1935 até 1939, de forma serializada. É um livro popular de ficção histórica que fez muito sucesso no período entre guerras, no Japão, o que por si só nos faz imaginar a importância cultural da obra nesse contexto. Porém, essa será uma análise que se ocupará dos símbolos arquetípicos, religiosos e mitológicos que a obra articula na trajetória dos personagens, especialmente o do personagem título, Musashi. Seu homólogo, o mangá Vagabond, apesar de ser uma obra-prima, não usou tanto de recursos simbólicos como o romance, o que, na minha opinião, empobrece o mangá em comparação. Diversas situações são as mesmas nas duas versões, mas o que os diferencia é a conjugação dos diversos elementos simbólicos que tem no romance, mas falta no mangá. No percurso iniciático de Musashi, existe uma riqueza de símbolos tradicionais que exprimem iniciação, transcendência, a passagem pela porta estreita, etc. Um exemplo é quando Musashi, ainda de nome Shinmen Takezu, é preso num espaço oculto do castelo Himeji, em que ele se ocupa da leitura de milhares de livros de literatura japonesa e chinesa, tratados Zen e história do Japão. Esse espaço do castelo é descrito como quarto selado, sendo de uma escuridão total, em que a primavera e o outono se confundem, onde não existem calendários. O silêncio impera absoluto e onde todos os sons do cotidiano foram eliminados. Também é um espaço que é, por sinal, descrito como o ventre materno, na qual a escuridão aos olhos da carne, mas pura luz aos olhos do espírito. Isso conversa bastante com o simbolismo da ruptura de níveis, parafraseando aqui o pensamento de Mircea Eliade, mitólogo e historiador das religiões, que está presente em muitas grandes tradições, se não todas. Esse simbolismo é o mesmo que se refere à porta estreita, o fio da navalha, a passagem difícil, ou seja, uma imagem mítica que representa a passagem para o outro mundo, para o supra-humano. Esse canto do castelo, que, diga-se de passagem, é a própria biblioteca do clã, por si só já representaria que o longo estudo de Takezo não foi meramente acadêmico, formalizado, mas praticamente monástico, de ordem mística, contemplativa, devido à representação imagética desse local. E, inclusive, para completar esse raciocínio, também é dito por Takuan, o guia e mentor de Takezo, que, de acordo com uma lenda, um renomado monge chinês entrava periodicamente nessa sala para ler milhares de livros e cada vez que de lá saía, seus olhos espirituais se abriam cada vez mais. Após 3 anos de reclusão nessa sala escura, Ikeda Terumasa, o senhor do castelo e daimyo da vila de Takezo, convida-o a servir o castelo, ao que ele recusa, porque no quarto selado havia sangue dos seus ancestrais, da família Akamatsu, e se ele aceitasse o convite, possivelmente os espíritos se ergueriam e iniciariam uma nova rebelião, além de outro quarto selado ter que surgir. A rebelião dos Akamatsu resultaria em um massacre de mais seres humanos que tornaria a unir as almas em um novo círculo de transmigração. Assim ele diz. Ou seja, basicamente, a simbologia do ato paradoxal da saída do tempo, da passagem difícil, onde o dia e a noite se confundem, um processo que começa da ignorância à iluminação, onde forças estranhas e contrárias se manifestam, se faz bem claro aqui. Parafraseando Amanda Coomaraswamy, um metafísico singalês americano da escola tradicionalista, aquele que quer transportar-se deste mundo para o outro, ou voltar dele, deve fazê-lo no intervalo unidimensional e atemporal que separa forças que se manifestam, mas que são contrárias.
através das quais só se pode passar instantaneamente. Essa transformação do seu antigo eu, Shinmen Takezu, para o eu renovado, Miyamoto Musashi, também corresponde à transformação e transição que o Japão estava passando. Toyotomi Hideyoshi tinha acabado de perder a guerra contra Tokugawa Ieyasu em Sekigahara, o que marcou a transição do Japão para uma era de paz. Em outras palavras, o renascimento de Musashi no Castelo Himeji representa aí o renascimento do Japão inteiro, geopolítica e socialmente. E também representa a transformação do papel do guerreiro ideal como uma casta culta, capaz de administrar terras e se envolver com questões políticas, e que além disso é sensível às belas artes, às artes clássicas. Não que esse ideal já existisse muito antes até mesmo do período Sengoku, mas é no período Azuchi Momoyama e no período Edo, épocas em que se passa o livro, que há um maior refinamento e coerência desse ideal do guerreiro esteta, do guerreiro contemplativo, muito embora nem todos o seguissem. Outro simbolismo muito importante, embora sutil, existe no momento em que Musashi, em sua peregrinação, encontra um monge mestre lanceiro de nome Nikan. Quando ele vê o monge cultivando hortas, Musashi se assusta com a presença imponente e penetrante do monge, que ele sentiu em todo o seu corpo como um raio prestes a romper as nuvens. Mais tarde, Nikan explica que isso foi apenas uma projeção da agressividade de Musashi, uma projeção da sua vontade de dominar e de subjugar seus adversários, que se manifestava até em seus passos, e que Musashi deveria aprender a ser mais fraco. Essa, no entanto, não foi uma projeção psíquica comum, mas uma projeção quase espiritual, uma projeção do Ki, por assim dizer, pois é dito que Musashi sentiu a presença do monge como se um raio o tivesse atingido. O interessante a se notar aqui é principalmente um detalhe: o contraste entre a terra e a espada, ou para dizer de outro modo, o contraste entre o tempo da terra e o tempo da espada. Nikan estava naquele momento imerso no tempo da fertilidade, da escuta, do silêncio, do ritmo, enquanto Musashi estava imerso no tempo da guerra, da ação rápida, da estratégia. Um tempo depois, numa conversa descontraída que ambos estavam tendo, Musashi percebe num átimo os olhos do monge se dilatarem entre a tonalidade âmbar ambiente e o azul índigo profundo. O âmbar é um tom de amarelo que simboliza os atributos próprios do Sol, como determinação, energia, vitalidade, etc. Enquanto o azul índigo simboliza o inconsciente, que é profundo como o oceano, características que evocam a intensidade magnética e mística da Lua. Musashi fica em dúvida se a oscilação da cor dos olhos de Nikan era novamente uma projeção da sua agressividade ou não. E o narrador diz que a origem dessas intensas vibrações espirituais era uma sutileza que lhe escapava. Ou seja, pode-se dizer que, assim como nessa cena e na cena do primeiro encontro entre os dois, o inconsciente coletivo, ou para dizer numa linguagem mais tradicional, o espírito, operou na alma do protagonista, de modo que revelou, numa linguagem que ele não entendeu claramente, aspectos espirituais que ele precisava integrar em si. Interessante é que o momento em que Musashi percebe a presença do monge como um raio que rompe as nuvens lembra o instante paradoxal de iluminação, em que o Nunc Fluens, o agora que flui, se torna Nunc Stans, o agora que subsiste, que são terminologias latinas da filosofia de Boécio, da qual a imagem do relâmpago é universalmente evocativa para representar essa realidade de ruptura temporal para que outra seja atingida. Mas ela também é especificamente evocativa, pois o budismo, que é o principal subtexto filosófico religioso do romance, tem um conceito-chave chamado Vajra, que significa tanto as palavras diamante quanto relâmpago, e simboliza a iluminação súbita que clarifica a consciência. Existe, mais adiante, um momento em que Musashi acidentalmente pisa num prego, e ele reflete que isso aconteceu devido ao seu espírito não estar distribuído em todas as partes do seu corpo e isso ter causado uma desconexão entre corpo e alma. E a consciência dessa sua condição fenomenológica causava sofrimento. Está implícito que essa montanha serviu como um exercício pela qual Musashi distribuiria o espírito em todas as partes do corpo, consciência que a ocasião do prego catalisou nele. A montanha ter essa função de maneira implícita faz sentido, pois Musashi descreve simbolicamente essa montanha como o Pico da Águia, descrição que corresponde ao monte Gridirakuta.
em sânscrito, que foi um local considerado sagrado em que Buda Shakyamuni subiu para retiros e ensinou o Sutra de Lótus. Quando Musashi sobe no topo da montanha com êxito, sua mente estava translúcida e ele consegue visualizar daquela posição todas as 10 regiões, que num primeiro momento pode parecer que se refere às regiões geográficas japonesas, mas na verdade se refere aos 10 reinos do budismo, que é composto pelos 6 caminhos. São caminhos de sofrimento, caminhos ao qual a maioria das pessoas vivem, caminhos que envolvem o estado de Asura, Preta, Deva, por exemplo. E por outro lado, composto pelos 4 caminhos superiores, ou 4 nobres caminhos, caminhos da qual somente iniciados seguem. Dito isso, Musashi ali, no topo da montanha, estava em um ponto de intersecção, no eixo do mundo, Axis Mundi, na qual todos os caminhos da vida abriam-se à sua perspectiva em uma experiência limite. Agora, 3 elementos de conduta, 3 eixos, núcleos, na narrativa, são de necessária menção aqui, e são ignorância, apego sensual e ira. O Trivisha, ou os 3 venenos da alma. Esses 3 vícios correspondem a Matahashi, Otsu e Ozugi, nessa mesma ordem. Musashi é colocado o tempo todo como um contraponto moral e existencial dos 3. O caminho de Musashi é um caminho de superação de tudo que o caminho dos 3 representam. Um personagem que também contrasta fortemente com Musashi, mas que não representa nenhum elemento kármico budista como os outros 3, ao menos até onde eu sei, é Kojiro. O guerreiro ideal para Kojiro se encerra na sociedade, em todos os bens e glórias que o mundo dos homens pode oferecer. Nisso está seu propósito final. O guerreiro ideal para Musashi está para além da sociedade e do mundo terreno. Mesmo quando busca governar a sociedade a partir de quando ele se envolve em questões políticas ao relacionar a atividade da agricultura com a arte da espada, a finalidade é uma cosmocracia, ou seja, um governo que espelha os movimentos do céu, um governo baseado na lei natural, como quando ele afirma que as mesmas regras para governar os homens são as mesmas regras para fazer a natureza com os seus elementos naturais prosperarem, ou seja, uma correspondência aqui entre o microcosmo e o macrocosmo. Agora falando aqui de um último simbolismo, o mais fundamental, não o mais importante necessariamente, mas o mais fundamental, é o dos 5 elementos que dividem estruturalmente os livros, ou seja, terra, água, ar, fogo e céu. A flor de lótus, símbolo máximo do budismo, nasce da lama, mas se eleva acima das águas sem impurezas. A flor desabrocha completamente quando é exposta à luz do sol, e uma vez na superfície, a fragrância da flor e o ar são essenciais para sua respiração. Por fim, quando a flor atinge sua abertura total, ela atinge as alturas, apontando diretamente ao céu. Esse processo, a partir de todos esses elementos, é análogo à trajetória de Musashi, porque assim como a flor de lótus, ele começa da terra impura, ou seja, jogado no campo cheio de mortos da batalha de Sekigahara, e atinge o céu, ou o vazio, que corresponde a uma parte de sua jornada em que ele se torna completamente aberto aos desígnios divinos e às determinações do céu, se posicionando menos como um guerreiro autônomo, autossuficiente, em busca da perfeição técnica e espiritual, e mais como um indivíduo completamente passivo à lei natural, aos ciclos cósmicos e ao mandato do céu. Os outros 2 títulos dos 2 livros restantes são Enmen-ryu e Niten-ichi-ryu, que são uma referência direta ao estilo de Musashi. O Niten-ichi-ryu é uma evolução do Enmen-ryu e a tradução literal é estilo dos 2 céus como um, ou seja, uma alusão clara ao processo de integração do Yin e Yang que Musashi atinge no final do livro, quando ele tem a epifania ao visualizar o símbolo do círculo desenhado pelo monge Gudo, que é o mais importante e rico simbolismo da obra, diga-se de passagem, e quando ele enfrenta e derrota Kojiro. Mas o simbolismo do círculo, assim como outros símbolos que a obra articula, deixarei para um hipotético futuro vídeo, para o vídeo não ficar muito maior que pretendo. Dito isso, esse fica sendo mais um exemplo de como a literatura, especialmente a literatura épica, pode dilatar a compreensão de como certos símbolos e arquétipos expressam diferentes níveis e camadas da realidade, podendo ser possível aí fazer uma imersão fenomenológica na ciência da religião, do mito, do sagrado.
e dos diferentes elementos que circundam a realidade à volta, mas que passam despercebidos.